Isaías 7, nós vamos ler somente o verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agora, depois de termos Te adorado e Te louvado com louvores, com músicas, com cânticos e hinos, depois de entregarmos nossas ofertas e dízimos, depois de confessarmos nossos pecados, agora eu quero Te pedir, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor fale com cada um de nós, nos dando, ó Deus, a Tua instrução, nos dando, Senhor Deus, o Teu ensino, o Teu alimento, que o Teu Espírito Santo ilumine a cada coração aqui presente, a todos a quem esta mensagem chegar. É isso que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Por mais corajosa que uma pessoa seja, uma hora ela sente medo. O medo ele faz parte da natureza humana. Então todo mundo tem medo de alguma coisa. Medo de bicho, medo de altura, medo de ficar sozinho, medo de gente, medo de envelhecer, medo de perder o emprego, medo de perder um ente querido, medo do escuro, medo de ficar doente ou medo de morrer. Responda para você mesmo, qual é o seu maior medo? Ou quais são os seus medos? E desde quando você tem esse medo? Será que você gostaria de perder o medo? Bom, eu acredito que essa última pergunta, todos nós responderíamos que sim. Gostaríamos de não sentir medo de nada, nem de ninguém, nem de nenhuma circunstância, nenhuma situação, em nenhum momento. Isso porque o medo, ele paralisa. O medo nos enfraquece, o medo chega a nos destruir. E uma coisa que eu não sei se você já parou para pensar, às vezes nós sentimos medo de situações que nunca irão acontecer, o que vai provocar ansiedade. Podemos sentir medo de coisas que a gente acha que vai acontecer com a gente, mas aquilo jamais vai acontecer. Porque nós não sabemos o nosso futuro. E aí nós gastamos nosso tempo, gastamos a nossa saúde, queimamos as nossas energias, porque sentimos medo sem necessidade, medo à toa. Por isso que a Bíblia nos ensina, não temas. Por várias e várias vezes, nós vamos encontrar essas duas palavrinhas na palavra de Deus. Não temas, é uma expressão muito repetida. E quando se aproxima o Natal, nós estamos nesse período que antecede o Natal, chamado Advento, esse período ele torna ainda mais clara essa expressão, não temas. Não temas, porque virá aquele, como nós já vimos há 2 domingos atrás, que vai resolver o principal problema da humanidade, o pecado. Ele virá para pagar o nosso pecado, disse Deus lá no Éden. O descendente da mulher viria para esmagar a cabeça do descendente da serpente. Não temas, porque conforme nós vimos no domingo passado, o descendente da mulher nasceria em Belém. Porém, ele é eterno. Ele não começou a existir quando foi concebido no ventre de Maria, mas ele sempre existiu. Ele nasceu em Belém, vindo da família de Davi, ou seja, ele é rei, é ele quem governa, ele que está sobre todas as coisas. Não temas, porque ele é o Deus conosco. E é sobre esse tema que eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite, nosso terceiro sermão da série Profecias Natalinas. E o tema de hoje é Profecias Natalinas, Deus conosco. Por isso que nós não precisamos ter medo. E esse texto
de Isaías 7, que a gente leu apenas o versículo 14, mas a gente vai caminhar por todo parágrafo, ou toda perícope, como dizem os teólogos, que é do versículo 1 até o versículo 16, e nós vamos ver nesses 16 versículos 3 lições pelas quais nós não devemos temer. E a primeira delas, é qual é o motivo do nosso medo? Ele é o Emanuel, porque nós pecamos. O motivo do nosso medo, meus irmãos, é o nosso pecado. Isaías, capítulo 7, vai começar falando a respeito de um homem pecador, obviamente, mas que tinha uma vida de pecado, tinha uma vida de constante pecado, de rebeldia contra Deus, e esse homem, então, em dado momento, em dada circunstância, sentiu muito medo. O nome dele era Acaz. Capítulo 7, versículos 1 e 2, diz assim: Sucedeu nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Não sei se você sabe, mas Acaz foi o pior rei de Judá, o reino do sul. Esse homem foi terrível, esse homem ele imitou o pior rei do reino do norte, chamado Acabe. Acaz, ele não somente foi idólatra, mas lá em 2 Crônicas, capítulo 28, nós vamos ver que além dele ser um idólatra, dele adorar os ídolos pagãos, ele mesmo construiu ídolos, ele fez imagens de escultura. Acaz, ele colocou um ídolo em cada canto de Israel. Acaz, ele chegou ao ponto de fechar o templo. E mais, Acaz foi além. Acaz sacrificou os seus ídolos, os seus filhos, aliás, aos ídolos, provavelmente a Moloque. Esse foi o rei Acaz. E o que acontece? Acaz reinava sobre o sul, sobre Judá, e seus arqui-inimigos eram o reino do norte, Israel, e também Síria. Não confunda com a Síria, mas Síria. E lá no capítulo 28 de 2 Crônicas, os dois reis inimigos, o rei da Síria, que é Rezim, e o rei Peca, nome sugestivo, Peca, rei de Israel, eles se uniram, eles invadiram em Jerusalém, eles acabaram com muita coisa, eles destruíram muitas coisas, eles levaram milhares de pessoas cativas e teve uma derrota incrível para Acaz. E aí chega uma segunda vez que esses dois reis novamente se unem e eles marcham em direção a Jerusalém. Acaz ficou que nem uma barata tonta. Acaz ficou perdido de novo. E agora Acaz sabia que a coisa poderia ser pior. Agora Acaz sabia que ele poderia até mesmo morrer diante desse segundo ataque por parte do exército de Israel e do exército da Síria. E Acaz sabia muito bem disso, meus irmãos, não somente Acaz, diz o versículo 2, mas todo o povo. Eles se agitaram como se agitam as árvores do bosque com o vento. E Acaz teve medo, porque ele estava em pecado. Não somente porque ele era um pecador, todos nós somos pecadores, mas como eu disse, Acaz tinha uma vida marcada pelo pecado. Acaz, ele andava em rebeldia contra Deus, ele era contumaz contra Deus. E desde a queda, o homem, ele tem medo por causa do seu pecado. Quando o homem comeu do fruto que não era para ele comer, os seus olhos se abriram. Ele, ao ouvir a voz de Deus que andava pelo jardim na viração do dia, o que ele fez? Ele se escondeu, porque ele teve medo. E assim, meus irmãos, são aqueles que andam em pecado. Uma criança que desobedece os seus pais, ela tem medo. Ela tem medo porque ela sabe que a disciplina virá. Mesmo que ela seja rebelde, mesmo que ela seja agressiva com seus pais, aquela agressividade nada mais é do que uma resposta ao seu medo.
Um mau motorista, ele terá medo quando ele for parado por uma autoridade de trânsito. Um criminoso, ele terá medo se ele for abordado por um agente da lei. Então, todas aquelas pessoas que têm suas vidas marcadas pelo pecado, elas sentirão medo. E todas elas também têm medo da morte. Por quê? Porque no final das contas, com a morte, segundo diz Salomão em Eclesiastes 12:7, nós nos encontramos com Deus. Todas as pessoas. O corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Então, uma pessoa sem Cristo, uma pessoa que vive em pecado, ela sentirá medo até mesmo da morte, porque na morte ela encontrará com o Senhor. Mas como que ela sabe disso, pastor? Bom, a Bíblia nos diz que Deus gravou a sua lei em nossos corações, os corações de todas as pessoas. Todas as pessoas têm consciência, têm entendimento, têm percepção daquilo que é certo, daquilo que é errado. Todas, mesmo daquelas pessoas que moram isoladas em tribos, em ilhas, em lugares onde nunca chegou o Evangelho, mas elas têm a lei gravada no seu coração. Então elas sabem, elas têm um entendimento que existe um Criador e que elas devem fazer o bem. Existe a lei gravada no seu coração. Por isso que aqueles que andam contra Ele, aqueles que estão rebeldes contra Ele, terão medo. Por isso, meu irmão, minha irmã, talvez até mesmo nós, seus filhos, filhos do Senhor, às vezes sentimos medo. Medo gerado pelos nossos próprios pecados. Davi, ele andou em pecado e nós vimos lá no Salmo 32 que enquanto ele não confessou o pecado, ele sofria. Aquilo consumia os seus ossos. Por isso que Romanos 6, versículos 1 e 2 vai nos dizer o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Ou seja, se a graça já te alcançou, não viva no pecado. Arrependa-se do seu pecado. Confesse ao Senhor o seu pecado e você viverá em paz com Deus. Deus, ele vai tirar o seu medo da mão de Deus. Você lembra do Salmo 32? Por que os ossos de Davi se envelheceram? Porque a mão de Deus pesava dia e noite sobre mim. Você tem medo da mão de Deus? A mão de Deus é pesada. E a mão de Deus ali é sobre um filho. Hebreus 12 vai nos dizer que Deus disciplina seus filhos porque Ele é um pai que ama os seus filhos. Então, Acaz, ele tinha que se arrepender dos seus pecados. Nós vamos ver aqui que ele vai ser chamado a isso. Deus nos chama a nos arrepender dos nossos pecados. Deus, ele está conosco por causa dos nossos pecados. Uma vez que Jesus morreu pelos nossos pecados, nós somos chamados ao arrependimento dos nossos pecados. Mas uma segunda lição ainda que esse texto vai nos dizer, que é uma lembrança para o nosso medo. Ele é o Emanuel pela sua providência. Deus não está conosco por acaso? Deus não está conosco à toa. Houve uma razão, houve todo um processo providencial, que no caso de Acaz, nós vamos ver que houve um encontro do profeta Isaías com o rei mau Acaz. Diz assim o versículo 3 em diante: disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com o teu filho que se chama um resto volverá ao encontro de Acaz, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E dize-lhe, acautela-te e aquieta-te, não temas, nem te desanime o teu coração, por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo, subamos contra Judá e amedrontemo-lo e o conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria,
e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Até aqui, até a primeira parte do versículo 9. Apesar de Deus demonstrar a sua ira contra os pecadores, Deus também demonstra a sua graça. E aqui nós vemos graça na vida de Acaz. Aqui nós vemos graça, por quê? Porque Deus, se Ele quisesse, Ele poderia deixar Acaz ficando com medo, morrendo de medo. Podia. Acaz merecia aquilo. Ele era um rebelde contra Deus. Mas Deus, então, demonstrando a sua graça àquele rei ímpio, Ele chama o seu profeta, o profeta Isaías, junto com o seu filho, e eles vão até Acaz, eles se encontram com Acaz, e Isaías traz a mensagem do Senhor, tranquilizando o profeta, falando a respeito da sua providência, ou seja, que Acaz não precisava temer aqueles 2 exércitos marchando contra ele, porque aquelas coisas não aconteceriam. Toda aquela ansiedade de Acaz, todo aquele medo de Acaz era inútil, porque não ia acontecer aquilo. Aqueles homens ímpios, aqueles inimigos, aqueles exércitos de Israel e da Síria não conseguiriam derrotar o povo judeu. É isso que Deus está falando aqui. No versículo 4, ele diz o seguinte: acautela-te e aquieta-te. Ele fala 2 coisas aqui. Primeiro, Acaz, tome cuidado, acautela-te. E aqui o sentido na língua original, meus irmãos, é para que Acaz não tomasse nenhuma decisão precipitada. Acautelar-se é tome cuidado, cautela. E quando nós estamos, meus irmãos, ansiosos, amedrontados, preocupados com o que pode acontecer, nós corremos o risco de nos precipitarmos com as nossas palavras e com as nossas ações. E Deus também diz para Acaz o seguinte: aquieta-te, para, Acaz. Você já viu uma pessoa muito ansiosa? Uma pessoa que fica amedrontada? Ela corre de um lado para o outro, ela sua frio. Ela começa a falar sem parar. Assim estava Acaz. E assim ficamos nós às vezes. E Deus nos traz a mesma palavra: calma, quieto, relaxa, não temas e nem desanime. Ou seja, todo o temor de Acaz era infundado, não porque Acaz era poderoso, não porque o exército de Judá era mais forte do que os exércitos de Israel e da Síria, não porque Acaz merecia o favor de Deus, mas pela graça do Senhor, Deus não permitiria que Acaz, que o seu exército, que Jerusalém fossem alcançados e destruídos por aqueles 2 exércitos. Queridos irmãos, não tem jeito, às vezes nós ficamos com medo também, mas o Senhor nos chama a não temermos, porque Ele é o Deus da providência. Nós não conhecemos o futuro, nós não sabemos o que nos espera na noite de hoje, no restante desse ano, no ano que vem. Nós não sabemos. Mudanças parece que vão acontecer no país, mas a gente não sabe. Mas o que a gente sabe, meus irmãos, é que Deus nos chama a não temer. Ele é o Deus conosco. Ele é o Emanuel. Ele é aquele que não apenas fala para você não ter medo, mas Ele fala para você não ter medo estando junto com você, estando ao seu lado. Porque Deus está conosco, meus irmãos, não há razão para nós termos medo. Não há razão para ficarmos agitados, não há razão para suarmos frios, ficarmos ansiosos, desanimar os nossos corações. Porque Deus está conosco e Ele é o Deus da providência, Ele governa todas as coisas e todas as pessoas. Deus aqui, por boca de Isaías, chama os reis da Síria e de Israel, versículo 4, de 2 tocos de tições fumegantes. O que é isso? O que é isso? Você já fez uma fogueira? Quando a gente faz a fogueira, tem lá a lenha.
Se você pegar um toco daquela lenha e tirar dali, o que vai acontecer com aquele toco tirado da lenha? Ele vai fumegar, vai apagar o fogo e vai sair só fumaça. Vai estar queimando ali ainda, vai estar a brasa ali ainda, mas só vai sair fumaça. E logo, logo, em breve, o que vai acontecer com aquele toco? Ele se apaga. O que Deus está falando aqui para Acaz é o seguinte, que aqueles 2 reis que vinham esbaforidos, cheios de ira para atacar Acaz e Jerusalém, o dia deles estava contado, os dias deles estavam contados. Eles não eram tão poderosos assim, eles não eram tocos flamejantes, eles não estavam pegando fogo, só tinha brasa ali, e uma brasa que logo ia se apagar, só tinha fumaça ali, não tinha mais fogo. Irmãos, às vezes nós sentimos medo de pessoas, sentimos medo de situações, mas Deus tem tudo sob controle. Quem homens pensam que são? Sejam políticos, sejam autoridades, sejam homens que deveriam exercer a lei, sejam quem forem. Salomão nos diz que Deus tem o coração desses homens na sua mão. E Ele pode mover para que lado Ele quiser. Então não tema governos, autoridades, não tema planos de governo, não tema doenças, não tema qualquer circunstância, qualquer coisa que seja. Deus tem tudo sob controle, Ele governa. Tudo é muito pequeno, tudo é muito fraco, tudo é fumaça diante do Senhor Deus. Por mais que tentem nos amedrontar, como aqueles reis tentavam, tudo é muito rápido. Aqui, Isaías, falando a palavra de Deus, diz no versículo 8 que em 65 anos Efraim será destruído. Efraim é um outro nome dado para o reino do norte, Israel. 65 anos era o tempo que Israel finalmente seria destruído por meio dos assírios. Só que, na verdade, essa conta aqui ela não vai bater se você fazer as contas na sua Bíblia. Por quê? Porque aqui Isaías estava lembrando das profecias de Amós. Quando Amós, pela primeira vez, deu essa profecia, 65 anos depois, aí sim os assírios invadiram Israel e levaram para o cativeiro e nunca mais voltaram. Na verdade, aqui já tinham se passado 45 anos, só faltavam 20. 20 anos depois, não existia mais Israel, não existiria mais Síria, os assírios tomariam por conta de tudo. Todos aqueles que estavam amedrontando Acaz não existiriam mais dentro de pouco tempo. Assim, meus irmãos, é o nosso Deus, o Deus da providência. Saiba que Ele está cuidando de tudo. Saiba que Ele governa todas as coisas. Saiba que Ele tem nas suas mãos o coração de todas as pessoas, especialmente daqueles que exercem a autoridade. Não tema o que pode acontecer nos próximos dias, meses ou anos. Não tema o que pode acontecer com a sua família, com a sua empresa, com o seu corpo, com o seu emprego, com os seus filhos. Saiba que Deus está governando todas as coisas. Por isso, em último lugar, a terceira lição que esse texto nos ensina, meus irmãos, é a promessa diante do nosso medo. Ele é o Emanuel até o fim. A segunda parte do versículo 9 chama Acaz à fé. Vamos ler. Diz assim a segunda parte: se não o credes, certamente não permanecereis. É triste quando a gente fala de Cristo para alguém, fala de Jesus para alguém, e essa pessoa não dá ouvidos. Você vai lá, você dá o seu testemunho, você fala da forma como Deus transformou a sua vida, você fala, especialmente nessa época do Natal, a respeito do amor de Deus pelos homens, de ter enviado o seu Filho ao mundo para morrer pelos pecadores. E tem pessoas que não estão nem aí. Tem pessoas que não se arrependem, tem pessoas que não mudam suas vidas, tem pessoas que não aceitam a palavra, tem pessoas que não creem no Senhor. E eu não sei você, mas eu fico triste quando eu vejo isso, quando eu presencio essas coisas. A gente fala da mensagem da vida e muita gente prefere a morte.
escolhem a morte do que a vida. Foi o caso de Acaz. Isaías aqui, na verdade Deus, por intermédio de Isaías, ele vai dizer: se você não crer, você não vai permanecer. Se você não confiar que tudo o que Deus está falando, que aqueles reis inimigos não vão prevalecer, é você que não vai prevalecer. É você que não vai permanecer. Se você não confia na palavra de Deus, você vai morrer, você não vai permanecer. Irmãos, é interessante uma coisa, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela não passa a mão na cabeça de pecador. Ela é clara, ela é direta, como esse texto aqui. João 3,36 nos diz assim, João Batista dizendo, aliás, o apóstolo João dizendo, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não existe muro, não existe meio termo, não existe neutralidade. Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê tem a ira eterna. Ponto. É claro. No mesmo capítulo 3 de João, no versículo 18, agora Jesus falando, ele vai dizer que aquele que crê, aliás, aquele que não crê já está julgado e já foi condenado. Mas claro que isso é impossível. Quem crê permanece, é salvo, tem vida, é perdoado. Quem não crê recebe de Deus o julgamento. E é interessante que João 3,36 diz, sobre ele permanece. Não é que a pessoa vai receber a ira de Deus no futuro, mas ela já tem a ira de Deus. Era o caso de Acaz aqui. Ele rejeitou a mensagem de esperança. Acaz, tenha esperança. Acaz, acautela-te. Acaz, creia que eu estou no controle, no governo de todas as coisas, eu sou o Deus da providência. Se você não crer, você não vai permanecer, você vai morrer. E a mensagem do Evangelho é essa, a gente chama as pessoas à esperança que é Cristo. E se elas rejeitam, elas não vão permanecer. Elas já têm sobre si a ira de Deus. Olha o versículo 10, em diante. Continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo, pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse, não pedirei nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta, ouvi agora a casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Olha a graça de Deus sobre um homem ímpio. Acaso você não está acreditando? Acaso você ainda está duvidando da minha palavra? Pede um sinal, acaso. No céu ou na terra? Escolha. A poucos homens Deus deu essa oportunidade. Pede um sinal, acaso, que eu te dou. Aquilo que você quiser. Uma prova do que o que eu estou falando vai acontecer. Uma prova do que a minha palavra é verdadeira. E Acaz, sob um falso verniz de piedade, não, eu não tentarei o Senhor. Não vou tentar o Senhor. Sabe por que ele não pediu nenhum sinal? Porque ele duvidava. Ele duvidava da palavra de Deus. Assim como Eva, no Éden. Não podemos comer do fruto porque Deus disse que o dia que comermos, nós vamos morrer. Serpente, não. É certo que vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que o dia que vocês comerem do fruto, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Em quem Eva deveria acreditar?
Ela duvidou de Deus e acreditou na serpente. Acás também duvidou de Deus e acreditou no seu coração medroso. Mas mesmo assim Deus foi gracioso com Acás. Interessante aqui, meus irmãos, que você percebe que em nenhum momento Acás foi em direção a Deus, mas Deus quem foi em direção a Acás. Assim é o Evangelho. Ninguém vem à igreja por pura vontade, por puro desejo, por pura iniciativa, mas é Deus quem busca o pecador e traz para junto dele. Deus foi até Acás, Deus deu a sua palavra providencial até Acás, Deus disse a Acás que ele deveria crer, Deus agora dá oportunidade para Acás receber um sinal, autenticando a sua palavra. E Acás abre mão. Acás rejeita essa oportunidade, mas mesmo assim Deus fala: você está me provando, disse Deus. Já basta você fatigar os homens, você vai fatigar a Deus também? E assim, meus irmãos, Deus ele deu o sinal. Deus ele fez a promessa. Ele disse: porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Irmãos, Deus deu aquele sinal, mas não foi somente para Acás. Ele diz no versículo 13 que foi para a casa de Davi. Toda a dinastia, toda a descendência de Davi, porque Jesus veio da família de Davi. Acás não viu a concretização dessa promessa, mas ele foi chamado a crer. A fé, meus irmãos, é você crer naquilo que não existe, que não aconteceu. A fé, diz Hebreus capítulo 11, ela é a certeza daquilo que você não vê, a convicção daquilo que você espera. Então, se Deus nos fala que nós não precisamos temer, que Ele está conosco, que Ele vai cuidar de nós, que Ele estará conosco todos os dias, mesmo que a gente não enxergue os dias que faltam para nós, mesmo que a gente desconheça o futuro, Deus nos chama a crer. Deus nos chama a olharmos para o sinal, que é o seu Filho morto na cruz. Então, querido irmão, querida irmã, Deus, da mesma forma como Ele falou a Acás, Ele fala conosco também, a crermos. Você lembra que lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus chamou Abraão à noite, mandou ele olhar para o céu e falou: está vendo as estrelas do céu? Abraão estava aflito porque ele não tinha filhos, Deus havia prometido para ele que dele sairia uma grande nação, mas o tempo estava passando, e nada de filho. Já aconteceu de você esperar uma promessa de Deus muito tempo? Você orar e nada. Aí Abraão, lá em Gênesis 15, virou para Deus e falou assim: Senhor, olha, eu não tenho descendente, eu não tenho herdeiro, o meu herdeiro será o meu servo Eliezer. Deus chama Abraão para fora e falou: Abraão, vem cá, olha para as estrelas do céu. E eu imagino que deveria ser muito estrelado naquele deserto escuro. Ele deveria ter visto um céu lindo, pontilhado de estrelas. E Deus disse para Abraão o seguinte: assim será a tua descendência. Ali em Gênesis 15, Deus estava falando de você, de mim, de nós, os descendentes de Abraão, na fé. Abraão viu a igreja presente da Mantina? Não, ele não viu. Mas Gênesis 15, 6 diz que Abraão creu e isto foi-lhe imputado para justiça. Ele foi justificado pela fé. Se você crê, você tem a justiça de Deus. Deus te chama de justo. E Deus nos chama a crermos no Emanuel, o Filho da Virgem. Que profecia era aquela? Como uma virgem vai conceber e dar à luz um filho?
E esse aqui é um dos textos mais difíceis da Bíblia, meus irmãos, porque quando a gente olha para as profecias do Antigo Testamento, elas sempre vão ter dois cumprimentos. Um cumprimento imediato, que é na época da profecia, que a gente viu domingo passado, né, por exemplo, e um cumprimento futuro, que sempre dá em Cristo. Mas aqui não teve nenhum cumprimento imediato. Não teve outra virgem que concebeu e deu à luz a um filho que se chamou Emanuel. Aqui fala exclusivamente com relação ao filho de Maria, a Jesus. E aí você vai ver lá em Mateus capítulo 1, o anjo aparecendo para José em um sonho e dizendo: não temas receber Maria, tua esposa, porque o que foi gerado nela é do Espírito Santo. Ela conceberá e darás o nome a ele de Emanuel. E lá em Mateus o anjo fala, que quer dizer Deus conosco. E Jesus ele veio, Jesus como Deus, o Filho de Deus, ele entrou no ventre de uma virgem. Eu falei isso ontem lá no culto na casa do Fabiano e da Juliana. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar Deus Todo-Poderoso, um embrião, uma célula, e essa célula se multiplicando, como qualquer um, todos nós fomos assim, né? Mas por que Deus fez isso? Para pensar. O eterno Deus, por que Ele fez isso? Ele se rebaixou e tornou-se um embrião no ventre da Virgem. E ali ele foi se desenvolvendo em todo o período gestacional. E da mulher ele nasce. E ele vive uma vida de obediência, coisa que a gente nunca vai conseguir fazer, porque somos pecadores. A gente comete um pecado, somos culpados de todos. Quebra um mandamento, somos culpados de todos. Ele foi obediente até a morte, diz Paulo, e morte de cruz. Ele fez isso por amor a você. Só que o Emanuel não é só Deus conosco, dele ter se tornado um de nós. O Emanuel significa que ele permanece conosco. Olha o versículo 15, diz que ele comerá manteiga e mel. Isso mostra que ele era homem, ele comia, ele tinha carne e osso, ele igualzinho a você, tinha dores físicas, tinha sono, sede, fome, convivia com pessoas, tinha um corpo de carne e osso, órgãos, sangue. Diz o texto também que ele ia desprezar o mal e escolher o bem. De fato, lembra lá na tentação? Ele teve a oportunidade de escolher o mal. Por 3 vezes ele teve a oportunidade de escolher o mal, mas ele escolheu o bem. Já no Éden, o primeiro Adão teve a oportunidade de escolher o bem, mas escolheu o mal. E o texto vai terminar dizendo que antes que o menino soubesse desprezar o mal e escolher o bem, a terra seria desamparada daqueles 2 reis que Acás tremia de medo. Ou seja, bem antes, cerca de 586 a.C., isso aqui aconteceu. Aliás, em 722 a.C., 20 anos depois ali, isso aconteceu. Como eu disse, meus irmãos, para nós encerrarmos, Deus é o Deus conosco, não somente porque Ele se tornou um de nós, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 28. E se você ainda não grifou esse texto na sua Bíblia, eu convido a grifar, especialmente a segunda parte do versículo 20 que eu quero destacar. Eu vou ler do 18 ao 20, Mateus 28, 18 a 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso aqui é um chamado para a igreja.
Igreja, façam novos discípulos. O que diz o final? E eis que estou convosco quando? Só no domingo? Só na hora do culto? Só quando está tudo bem? Só quando você não está doente? Só quando você está com um bom emprego? Todos os dias, até a consumação do século. Nunca duvide disso. Nunca se esqueça disso. Todos os dias você acorda, Ele está com você ali do lado da cama. Todos os dias você sai para trabalhar, Ele vai com você. Todos os dias você atravessa a rua e Ele te guarda. Você dirige o seu carro, sua moto, Ele está com você. Todos os dias você trabalha, você tem que tomar decisões, você tem que operar máquinas, você tem que fazer várias coisas, você na sua casa tem que fazer várias atividades, Ele está com você. Todos os dias, na sua escola, na sua faculdade, você tem prova para fazer, trabalho para fazer, para entregar, Ele está com você. Todos os dias você vai ter situações difíceis para enfrentar, você vai ter circunstâncias adversas, Ele está com você. E mesmo no leito de morte, que talvez seja uma morte dolorosa para alguns, talvez uma morte que você grite de dor para alguns, Ele está com você. Porque quando tudo isso aqui terminar, Ele vai receber você de braços abertos no reino dele. Que Ele nos abençoe. Amém.